Olá, olá, galerinha, galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Hoje teremos um assunto bastante interessante, um assunto muito importante, que é cadeia produtiva. Cadeia produtiva. Eu acredito que você está vendo aqui do meu lado direito, em cima de mim, aqui do lado, umas figuras bem interessantes que eu já selecionei para dar uma ideia o quanto será a nossa aula de hoje, né? Por exemplo, aqui você está vendo uma cena tipicamente da zona rural, uma pessoa ordenhando uma vaca, tirando popularmente, né? Tirando o leite de uma vaca, né? Então é a primeira fase aqui, uma frase, a questão do leite. Depois esse leite ele vai para um resfriamento, vai ser tratado, depois transportado seguramente, higienicamente para uma indústria. Na indústria acontece uma espécie de análise, tratamento térmico, aquele leite vai ser todo processado, vai passar por um tratamento, né? Vai ser aquecido, depois resfriado para retirar as impurezas. Depois esse leite ele é empacotado, ele é embalado, melhor dizendo, e depois ele vai para uma espécie de mercado, e do mercado ele chega até a mesa do consumidor. Então, para vocês observarem o quanto um produto, para chegar até a sua mesa, ele passa por um longo percurso, né? Então, é justamente uma espécie de cadeia de produção que vai sendo organizada até o seu destino final, que é chegar à mesa do consumidor, tá certo? Então, com essa introdução, convido você para mais uma aula de geografia, tá certo? Então, vamos ver agora. Então, convido você agora para a gente assistir um pequeno vídeo para a gente mostrar um pouco como é que acontece esse processo produtivo, né? Essa cadeia produtiva. Desde que inventou a linguagem, o homem dá nome a tudo, define e classifica um mundo de coisas. O peixe, por exemplo. O peixe é um animal vertebrado, aquático, com barbatanas e que respira debaixo d'água. Não faz parte da mesma categoria das frutas como a laranja. De forma arredondada, com suco refrescante, e nada tem a ver com a cadeira. Móvel para assento individual com 4 pernas e espaldar. Os 3 produtos são parte de uma longa cadeia produtiva. Então, tanto o peixe, tanto a laranja, como a cadeira, para chegar até a nossa mesa, né, de uma certa forma, passou por um processo. A cadeira, por exemplo, precisou alguém ir na floresta, alguém retirar uma árvore, essa cadeira ser levada até uma indústria, ser transformada em cadeira até chegar à mesa do consumidor. Da mesma forma, o peixe e da mesma forma também a laranja, tá certo? Vamos continuar. O peixe, a laranja e a cadeira estão presentes no almoço do João. E, apesar de diferentes, têm uma relação muito próxima. Quer ver? A cadeira é feita de madeira. O suco vem da laranja. O peixe vem do mar, dos rios ou das criações das fazendas. Laranja e madeira nascem e crescem na terra a partir do trabalho do agricultor. Agricultor que cultiva a terra. E, para fazer isso, depende dos produtos de insumos modernos e sementes. Sementes e insumos dependem de tecnologia. Tecnologia é a base para competir. Então, tecnologia, né? O que é a tecnologia? Tecnologia são instrumentos usados pelo homem que ajudarão a ele a vencer os obstáculos que a natureza oferece. E no que diz respeito à cadeia produtiva, a tecnologia ela vai dinamizar essa produção, vai facilitar essa produção, vai diminuir o custo na produção. Por exemplo, você está com a vaca lá na zona rural, se você for retirar o leite, fazer aquela ordenha, e se for pegando, puxando na teta das vacas, vai demorar um certo tipo de tempo. Mas quando eu uso um maquinário, quando eu uso uns equipamentos, digamos assim, sofisticados, que conseguem retirar
o leite de várias vacas, quando talvez num dia só os homens não tirassem. Ela está presente na semente ou na muda, nas máquinas e nos implementos, nos processos de produção ou nas criações dos animais. Além de aumentar a produtividade, melhorar a qualidade da laranja e da madeira e a produtividade nas criações e a engorda dos animais. Mas antes de chegar ao almoço do João, laranja e madeira ainda vão passar por mais tecnologia na indústria. A indústria também usa tecnologia para transformar as matérias-primas. A laranja vira suco e a madeira, cadeira. Prontos, o suco e a cadeira chegam até o comércio de muitas maneiras. Comércio é a relação de compra e venda de mercadorias, no atacado ou no varejo. E serviços e empregos, que pela tecnologia são cada vez mais qualificados, exigindo treinamento profissional. Serviços e empregos assalariados que geram desenvolvimento. Salário que aqueles que trabalham no laboratório, na terra, na indústria e na distribuição também recebem. Mas e o peixe que não veio da terra? O que tem a ver com tudo isso? Dos rios, do mar ou cultivados nas fazendas, segue em veículos leves ou em caminhões refrigerados até chegar ao comércio. Caminhões e veículos leves abastecidos com biocombustíveis, seja biodiesel ou etanol. O biodiesel vem de óleos vegetais ou do sebo do boi. O etanol é o combustível feito a partir da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é também matéria-prima para o saco plástico biodegradável que embala o peixe no caminho entre o mercado e o restaurante. Restaurante que, além de servir peixe, tem no cardápio pratos de vegetais, grãos, massas, carnes, que são preparadas em um forno movido a bioeletricidade, que também pode ser gerada por meio da cana-de-açúcar. Depois de movimentar longas cadeias produtivas, laranja, madeira e peixe finalmente se encontram no almoço do João. João, que é da espécie humana, como o chinês Locke, que adora frango xadrez e não dispensa um prato de carne apimentada à moda cantonesa. Talvez Locke não saiba, mas também convive de perto com os produtos do agronegócio brasileiro. Frango e carnes percorrem milhares de quilômetros até chegar à sua mesa. Tudo graças à nossa exportação. Exportação é a venda de produtos para o exterior, fundamental para a economia do país, como toda a cadeia do agronegócio, que usa tecnologia com respeito ao meio ambiente, oferece produtos de qualidade na indústria, empregos com responsabilidade social, movimenta a economia e gera divisas para o país. Então, eu não sei se vocês perceberam, né, mas um produto qualquer, para chegar até a nossa mesa, para chegar até a mesa do consumidor, um longo período ele é traçado. Quando a gente fala em cadeia produtiva, eu não estou me referindo unicamente, por exemplo, à cadeia produtiva que falou o vídeo da laranja, que a laranja começa desde o preparo de um terreno para que a laranja seja plantada, a laranja seja cultivada, ela passe por uma constante observação, manuseio, até a fruta ela chegar num período ideal para ser colhido. Aquela laranja é transportada até outros locais, a fábricas de suco, né, de polpa, e ali aquela polpa, aquele suco, ele vai ser beneficiado para depois ser embalado, para ser envasado, ir para um supermercado e definitivamente chegar até a mesa do consumidor. Outro exemplo foi da cadeira. Da mesma forma, a cadeira passa por todo aquele processo até chegar à nossa mesa. A ideia do peixe, poderíamos citar aqui outros produtos, né? Tanto na área gastronômica, na área de alimentos, né? Por exemplo, quando a gente vai para um supermercado e que a gente compra uma pizza feita, ou a gente compra um pacote de bolacha, ou a gente compra um requeijão, a gente compra, sei lá, algum tipo de fruto que já vem beneficiado, vem na calda. Então, para chegar até ali, uma grande cadeia produtiva, ela precisou ser observada, precisou ser executada. Então, é muito importante que a gente perceba isso. A cidade não pode abrir a boca e dizer assim, nós vivemos sem precisar, no caso,
precisamos do campo. Nós não precisamos do campo. A gente não pode dizer isso. A cidade não precisa do campo. Né? A cidade não precisa do campo. Precisa sim. A gente precisa sim. É uma coisa certa. A cidade ela não pode abrir a boca e dizer eu não preciso do campo. E o campo também do mesmo jeito. A grande parte dos equipamentos, das máquinas, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, os adubos, tudo aquilo que envolve o maquinário, as vacinas, parte da alimentação do gado, que não é somente capim, mas muitas vezes essas alimentações elas passam cada vez mais por um processo industrial. Então tudo isso faz com que a gente pense que numa cadeia produtiva tanto envolve o preparo, o envolvimento do campo, como também da cidade. E a tecnologia. Por exemplo, quando eu olho aqui essa questão da cadeia produtiva do leite, né? Por exemplo, se você que está na sua casa, ou quem sabe sua mãe já fez isso, seu pai, comprou 1 litro de leite pela manhã, se aquele litro de leite ele não for fervido 1 ou 2 vezes durante o dia, quando chegar lá pelo finalzinho da tarde, ele coagulou, ele, como a gente chama, coalhou, azedou. Aí, por exemplo, um leite sai daqui, passa por um resfriamento, passa por um trabalho, digamos assim, um tratamento muito organizado para retirar as impurezas. O leite ele passa por um tratamento, além do tratamento térmico, esse leite vai receber alguns tipos de conservante, e esse leite ele vai passar numa caixinha lá no supermercado, sei lá, 3 meses é a sua validade, alguns deles até um pouco mais, para vocês observarem o lado bom da coisa, que você pode consumir o leite depois de 90 dias depois que saiu da teta da vaca, mas por outro lado também, alguma coisa está errada. Qual é o segredo para que o leite passe tanto tempo sem azedar? Então são os conservantes químicos, são os conservantes, e muitas vezes esses conservantes, eles são danosos à nossa saúde. Então, quando a gente observa isso, a gente vê o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, a gente não citou muito aqui, mas nessas cadeias produtivas, imagine só uma uva que é produzida na Europa, e essa uva dentro de poucos dias está em grande parte do comércio brasileiro. Uma ameixa que é produzida lá na Europa, além da ameixa, um morango, se não for morango, uma néspera, se não for a néspera, eu posso citar, por exemplo, uma melancia que é produzida no Brasil, um melão, né? Deixa eu ver, a própria laranja. Dentro de pouco tempo essas laranjas estão sendo consumidas, a melancia estão sendo consumidas na Europa, estão sendo consumidas até no Japão. Então observe que nessa cadeia produtiva o uso da tecnologia, o uso de transporte, de indústria, para transformar esses alimentos e facilitar que ele chegue até a mesa do consumidor, é uma logística muito grande. Tá certo? Então, só para vocês entenderem aí como é que funciona esta cadeia produtiva. Eu deixo para vocês copiar no caderno, para vocês responderem e enviarem no meu privado esta atividade, né? Composta aí de 3 perguntas, capricha nas respostas. A primeira delas você vai dizer com as suas próprias palavras o que é uma cadeia produtiva. A segunda, você vai falar um pouco das etapas desta cadeia produtiva, né? A primeira etapa, que é a etapa lá de trabalhar com uma matéria-prima, que pode ser a madeira, pode ser o leite, pode ser o suco, pode ser o minério. Eu sei que a primeira etapa é esta, é a etapa que você trabalha na matéria-prima. A segunda etapa é transformar essa matéria-prima num produto. A terceira etapa é justamente este produto acabado chegando até a mesa do consumidor, passando por um supermercado, passando por um shopping, passando por uma boutique, mas chegando até o destino final, né? Então faça isso e faz a devolutiva para mim em 24 horas. Queremos dizer a vocês que por aqui é só. Por hoje é só, até a próxima, e que assim o nosso Deus nos abençoe. Então, um forte abraço e até a próxima aula.